Construtoras iniciaram a construção de um novo conjunto habitacional perto de Scarborough. Para surpresa de todos, descobriram que os romanos já haviam se adiantado. Escavações revelaram uma vila que, segundo especialistas, é a descoberta mais significativa da última década. Arqueólogos descobriram algo nos arredores de Scarborough que obrigou os especialistas a parar de compará-lo com qualquer coisa que já tivessem visto antes. Estamos falando das ruínas romanas mais importantes da Grã-Bretanha, encontradas em décadas. Um complexo tão bem projetado, tão meticulosamente planejado, que os especialistas o descreveram como potencialmente o primeiro do gênero em todo o antigo Império Romano. Além de Cross Gates, temos vários outros assentamentos ao longo da costa, então esta é uma área extremamente importante para os romanos. Acho que no contexto da Yorkshire romana, é uma descoberta extraordinária. Não era uma vila, não era um templo, não era um forte. A arquitetura desafiava todas as categorias e você não vai acreditar no que descobriram ao mapear toda a sua planta, nem no que aconteceu após o término da escavação, porque o que os especialistas fizeram em seguida foi uma reviravolta inesperada. Vamos falar sobre como tudo aconteceu, porque a descoberta não foi gradual. Ela explodiu. Imagine um canteiro de obras típico nos arredores de Scarborough. Máquinas zumbem, topógrafos anunciam medidas e o terreno parece nada mais do que um futuro conjunto habitacional. De repente, a caçamba de uma escavadeira atinge uma linha geométrica de pedra que ninguém esperava. Uma nova passagem revela uma curva, depois uma porta. A equipe paralisa. Em poucos minutos, o trabalho rotineiro se transforma em uma escavação controlada. Foi assim que tudo mudou rapidamente, quando os arqueólogos descobriram o que se tornaria uma das mais importantes descobertas romanas da Grã-Bretanha. Sem aviso prévio, sem preparação. No momento em que o primeiro segmento da muralha veio à tona, os especialistas perceberam que o alinhamento era demasiado preciso, o trabalho em pedra, demasiado refinado. Essa simetria não acontece por acaso, e certamente não em um local que, em teoria, deveria ter sido apenas uma área agrícola. As equipes agiram rapidamente. As linhas de referência se encaixaram perfeitamente. Cada centímetro de solo, agora, parecia um ponto sensível. Um pesquisador disse mais tarde que o solo parecia estar esperando que alguém finalmente o examinasse. Isso não é exagero. Essa era a realidade do que se desenrolava sob os pés de todos. O que mantinha a tensão elevada não era apenas a escala, mas também a forma. Os operários descobriram uma estrutura curva que não fazia nenhum sentido arquitetônico imediato. Uma sala com uma planta diferente das retangulares normalmente encontradas em sítios rurais romanos. Em seguida, segmentos adjacentes sugeriam pisos aquecidos. Depois, outra ala. A cada passo, a conversa mudava de "isto é maior do que uma casa" para "isto é algo completamente diferente". Pense na pressão que se acumulava naquele momento. Cronogramas de construção, considerações orçamentárias, planos de desenvolvimento. Tudo isso vai por água abaixo quando você percebe que está diante de algo que pode reescrever a arqueologia regional. O gerente do sítio, que chamou os especialistas, provavelmente pensou que eles limpariam a área em 1 ou 2 dias. Em vez disso, o que encontraram transformou um levantamento de rotina em uma escavação que durou meses e gerou manchetes em todo o país. A equipe sabia que estava lidando com uma peça marcante. Fosse o que fosse, quem quer que a tivesse construído não tinha a intenção de que se misturasse ao ambiente. No entanto, as maiores dúvidas permaneceram sem resposta naquele dia. Eles nem chegaram perto. Porque no momento em que os especialistas começaram a mapear a estrutura completa, perceberam que o padrão não correspondia a nada na Grã-Bretanha. E foi aí que as coisas se complicaram seriamente. A arquitetura que quebrou as regras. Agora precisamos analisar o que tornou esse projeto tão incomum. Porque depois que os especialistas traçaram o contorno completo, as conversas passaram da curiosidade à incredulidade.
Comecemos pela peça central. Uma sala circular. Não uma curva dentro de uma casa de banhos. Não se trata de uma quina arredondada. É uma câmara circular de fato que serve de base para todo o complexo. A Grã-Bretanha romana raramente utilizava esse formato em projetos arquitetônicos residenciais de elite. Só isso já colocou os especialistas em alerta. Então, espaços radiantes apareceram. Salas que se ramificavam do núcleo central como raios de uma roda. Cada segmento foi conectado com um propósito, não por improvisação. Você não projeta algo assim por capricho. Isso foi planejado. Em seguida veio um banheiro anexo. E não se tratava de uma versão rústica e grosseira. A alvenaria demonstrava precisão. Os canais do hipocausto revelaram pisos aquecidos. A qualidade da mão de obra indicava a presença de construtores habilidosos do tipo empregado por clientes ricos. Os balneários não são apenas funcionais. Eles comunicam status. Quem construiu este queria conforto, sim, mas também queriam que sua influência fosse sentida por qualquer pessoa que tivesse permissão para entrar. Mesmo assim, apesar dessas pistas, a estrutura não se encaixava em nenhuma categoria familiar. As vilas romanas na Grã-Bretanha seguem plantas reconhecíveis. Alas retangulares, pátios e corredores. Os templos seguem seus próprios padrões. Mas este híbrido sem igual. Quando a Historic England analisou as evidências, o veredicto foi categórico. Não temos conhecimento de nada parecido. Reflita sobre o verdadeiro significado dessa afirmação. Imagine que você é um arqueólogo e descobre um sítio arqueológico que não corresponde a nenhum padrão conhecido. É como encontrar um livro escrito em uma língua nunca antes vista. Um especialista descreveu a situação desta forma. O arquiteto parecia conhecer todos os truques da elite romana, mas optou deliberadamente por infringir as regras. Esse é o ponto crucial. Não foi um erro, foi intencional. E é nisso que você precisa se apegar. Um prédio com esse formato implica em acesso controlado. Isso não foi construído para o público em geral. Não era um banho público. O projeto direciona o uso para um pequeno grupo. Pessoas que se encontravam reuniam-se ou realizavam algo específico entre seus muros. Não necessariamente místico, não necessariamente político, mas exclusivo. O formato circular cria um ponto focal que atrai todos para dentro. Ao contrário dos edifícios romanos retangulares, onde o status era determinado pela distância da entrada, este projeto coloca todos equidistantes do centro. Essa é uma escolha deliberada sobre dinâmicas de poder e hierarquia social. Quem encomendou esta estrutura entendia a linguagem arquitetônica romana tão bem a ponto de subvertê-la completamente. É aqui que a história toma um rumo inesperado. Porque quando as equipes começaram a peneirar o solo em busca de detritos do dia a dia, não encontraram nada do que esperavam. O fim, silencioso. Assim que o contorno da estrutura ficou claro, as equipes passaram a analisar o solo. Geralmente é nessa etapa que a compreensão se torna mais precisa. Sítios arqueológicos domésticos revelam padrões como ferramentas perdidas, cerâmica quebrada, restos de comida, moedas caídas em entradas, evidências de reparos, danos causados por incêndio e desordem em geral. Os sítios rituais têm suas próprias características, os sítios militares outras. Mas quando os especialistas examinaram as camadas em Scarborough, o silêncio foi a primeira coisa que chamou a atenção. Não o silêncio literal, mas o silêncio arqueológico. A ausência dos detritos comuns que normalmente se esperaria de um complexo romano de alto status. Para sermos claros, não estava vazio. A equipe recuperou fragmentos de cerâmica, telhas, moedas e peças estruturais o suficiente para confirmar o uso ativo. Mas eis a reviravolta. O padrão não correspondia a uma ocupação desordenada de longa duração. Em vez disso, parecia organizado, controlado, quase como se tivesse sido cuidadosamente planejado. Um arqueólogo descreveu o local como um sítio que parece ter sido desativado, não destruído. Essa distinção é importante e deve-se considerar o seu significado. Quando um edifício desaba devido a um desastre como um incêndio, uma invasão ou uma falha estrutural, o que se vê é o caos no solo.
Camadas misturadas, marcas de queimadura, entulho desmoronado fora de ordem. Não era o caso aqui. O complexo de Scarborough estava estranhamente organizado. É o tipo de organização que sugere que as pessoas removeram materiais reaproveitáveis, limparam áreas intencionalmente e foram embora por conta própria. Sem pressa, sem pânico, com propósito. Quem fecha um prédio assim? Por que remover certas peças e não outras? Por que deixar a planta intacta, mas levar elementos arquitetônicos importantes? O solo parece uma saída organizada. Um pesquisador disse que você começa a perceber a intenção em todos os lugares. Essa frase ficou marcada porque captura exatamente o que torna este local tão incomum. Até mesmo a ausência de detritos se tornou uma pista. A ausência de camadas desmoronadas implica que o complexo não foi abandonado, não foi destruído, não foi reaproveitado em fases caóticas. Ele foi sistematicamente desativado. Cada fragmento faltante nos força a repensar a narrativa. Cada seção intocada sugere decisões há muito esquecidas. Você está olhando para um solo que indica que as pessoas se importaram o suficiente para desmontá-lo com cuidado, mas não o suficiente para deixar uma explicação por escrito. E isso levanta uma questão óbvia. Se esse complexo era tão cuidadosamente administrado porque estava ali em primeiro lugar, porque Scarborough não era exatamente o coração da Britânia romana, mas também não era um lugar isolado. A discreta base de poder romana no norte. Vamos contextualizar um pouco, porque se você não entende o Yorkshire romano, perde completamente a essência da questão. Yorkshire não era uma fronteira isolada. Era uma rede militar logística e econômica ancorada no poderio de Eboracum, a atual York. Aquela cidade não era um centro local. Era um centro de comando imperial, um lugar onde imperadores morriam, onde legiões se revezavam, de onde o poder administrativo se espalhava pelo norte. Desse centro irradiavam-se dezenas de operações menores. Estradas construídas para facilitar a circulação, fortes erguidos para controle e posições costeiras preparadas para vigiar qualquer um que tentasse escapar do alcance de Roma. Scarborough estava inserida nesse sistema, mas não como um posto avançado passivo. Seu promontório abrigava uma das mais importantes estações de sinalização romanas da costa leste, construída para monitorar ameaças, retransmitir avisos e manter as linhas de suprimento seguras. Essa estação não era apenas uma teoria. Seus vestígios ainda permanecem sob o castelo de Scarborough até hoje. Filey Hunt Cliff, Ravenscar. Cada cidade ao longo da costa desempenhava um papel em uma rede de postos de observação projetados para detectar problemas muito antes que eles atingissem os assentamentos do interior. Então aqui está a primeira grande reviravolta. O complexo recém-descoberto não corresponde a essas estruturas defensivas, nem de perto. Aquelas eram táticas utilitárias construídas puramente para vigilância. O que os arqueólogos descobriram em Eastfield revelou refinamento, pisos aquecidos, simetria e um trabalho artesanal que gritava riqueza, não guerra. Quando os especialistas compararam a amostra com sítios arqueológicos conhecidos, o contraste foi imediato. Um pesquisador foi direto ao ponto: não deveria estar aqui nesta forma. E isso não era uma crítica, foi um choque. O complexo de Scarborough não está diretamente ligado a uma estrada principal. Não está situado em uma colina defensiva. Não está situada em terras agrícolas que normalmente abrigam vilas rurais. Está posicionada quase que deliberadamente entre sistemas perto o suficiente da infraestrutura militar para ser relevante, mas longe o suficiente para se destacar. Pense no que esse posicionamento significa. As instalações militares seguem uma lógica terreno elevado, linhas de visão desobstruídas e proximidade com rotas de abastecimento. As vilas de elite seguem sua própria lógica, terras férteis, vistas agradáveis e acesso a redes comerciais. Este complexo não segue nenhum desses padrões. É como encontrar um spa de luxo a meio caminho entre um posto de controle militar
e absolutamente lugar nenhum. Só essa localização já sugere que quem construiu isso tinha autoridade para ignorar completamente as convenções de planejamento romano. Anomalias na arqueologia raramente são acidentes. Se algo não se encaixa no padrão, é porque o padrão está incompleto. E se a descoberta de Scarborough quebra o modelo da Yorkshire romana? Isso significa que alguém com influência, a construiu por uma razão que os especialistas ainda não descobriram. Mas antes de podermos descobrir por que foi construída, precisamos ver como ela se encaixa no contexto mais amplo das descobertas romanas ao longo desta costa. Porque Scarborough não é o único lugar onde Roma deixou sua marca, e comparar esses locais torna o mistério ainda mais intrigante. O enigma costeiro. Quando os especialistas ampliaram sua análise para além de Scarborough, o panorama geral começou a se formar, tornando o complexo de Eastfield ainda mais intrigante. Comecemos pela própria linha costeira. O castelo de Scarborough ergue-se sobre uma das estações de sinalização romanas mais estrategicamente localizadas na Grã-Bretanha. Um posto de comando com vista para o Mar do Norte, ligado a uma cadeia de outros em Filey Ravenscar e Huntcliffe, pontos concebidos para comunicar ameaças mais rapidamente do que qualquer mensageiro a cavalo. Não se tratavam de construções insignificantes. Eram o sistema de alarme de Roma. A uma curta distância de carro dessas torres de vigia, encontra-se a estrutura enterrada em Eastfield, um complexo que não se parece em nada com elas. Esse contraste é importante. Isso mostra que Scarborough não era apenas um centro militar. Era uma região onde Roma tomou decisões que os especialistas ainda não compreendem completamente. Avançando para o interior, o panorama torna-se ainda mais complexo. Sítios como os fortes de Cawthorne mostram um padrão de acampamentos temporários e prioridades militares variáveis. O forte de Lees Riggs acrescenta outra camada, evidenciando que Roma experimentou com posicionamento e logística pelos pântanos. Cada local sugere adaptação, flexibilidade e estratégia, mas ainda assim, nenhum deles reproduz o que o complexo de Eastfield revelou. Depois havia as vilas símbolos de riqueza, status e poder rural. Não eram apenas casas, eram declarações de quem eram seus donos. Normalmente pertenciam a latifundiários ricos generais, aposentados ou comerciantes bem-sucedidos, pessoas que controlavam grandes propriedades e queriam que suas casas refletissem sua influência. Uma vila romana combinava luxo com funcionalidade. Grandes átrios abertos para os céu-jardins, com colunas para reflexão privada, salas de jantar formais para receber convidados e pisos e paredes ricamente decorados, exibiam bom gosto e sofisticação. Atrás da casa principal, havia celeiros, armazéns e alojamentos para os trabalhadores, tudo parte de uma propriedade autossuficiente. E é aqui que a comparação se torna mais nítida. A vila não era apenas uma casa. Foi uma demonstração meticulosamente planejada de poder e controle sobre a terra e a vida. Veja o caso de Rutland, a 3 horas do complexo de Scarborough. Quando sua extensa vila e o extraordinário mosaico que retrata a Guerra de Troia foram escavados, o local ganhou destaque na mídia por seus detalhes e estado de conservação. Era uma declaração de identidade, luxo e narrativa. Mas mesmo Rutland, com toda a sua arte, se encaixa em uma categoria conhecida de propriedades romanas de elite. Alas retangulares, corredores, pátios. É belo, mas familiar. O complexo de Scarborough se recusa a ser familiar. Quando os especialistas alinham as evidências dos fortes torres costeiras, vilas do interior e sistemas rodoviários conhecidos de Yorkshire, começam a ver Scarborough não como uma peculiaridade, mas como a peça que faltava para encaixar as outras em um novo padrão. Um pesquisador explicou assim: quando você coloca algo no mapa, tudo o mais se desloca ligeiramente. Isso não é exagero. É a realidade de um sítio arqueológico que simplesmente por existir distorce as regras.
Imagine mapear todos os sítios romanos confirmados em Yorkshire num mapa. Você notará coesão até incluir o complexo de Scarborough no conjunto. De repente, o quebra-cabeça não se encaixa mais da mesma forma. Isso cria tensão. Isso levanta questões. Isso exige uma reavaliação. Especialistas confirmaram que estavam diante de algo potencialmente inédito na Grã-Bretanha romana, possivelmente o único exemplo conhecido em todo o antigo Império Romano. A arquitetura foi documentada. O contexto foi mapeado. O significado era claro. E foi então que a decisão que chocou a todos foi tomada. A Vila Desaparecida. É aqui que tudo muda, porque o que aconteceu a seguir é um momento que as pessoas lutaram para processar. Seria de esperar que, ao ser descrita como uma das descobertas romanas mais importantes da Grã-Bretanha, fosse desencadeado um projeto de preservação, um plano para um museu, talvez até mesmo uma iniciativa de patrimônio nacional. Em vez disso, aconteceu o oposto. A decisão foi tomada de fato formalmente, intencionalmente, de reenterrar todo o complexo. Pense nisso por um segundo. Uma estrutura possivelmente a primeira do seu gênero no antigo Império Romano. Uma planta que deixou os especialistas estupefactos. Uma descoberta que gerou manchetes em todo o Reino Unido. E a resposta oficial não foi uma escavação para exibição. Nem um centro de visitantes, nem acesso público. Foi um enterro. Um enterro controlado, deliberado e protetor. A Historic England, a Câmara Municipal e a construtora Keepmoat concordaram com a mesma conclusão. O complexo seria preservado no subsolo, sob um espaço público ajardinado. E aqui está a parte que chama a atenção das pessoas. Isso não foi negligência. Isso não foi um atalho. Essa foi considerada a melhor maneira de proteger o sítio a longo prazo. Do ponto de vista da conservação, a exposição é perigosa. As intempéries danificam a alvenaria. O vandalismo torna-se um risco. Os custos de manutenção aumentam. O fluxo de pedestres acelera a deterioração. No entanto, o impacto emocional é inegável. Você ouve falar das ruínas romanas mais importantes da Grã-Bretanha, e seu instinto é imaginar um lugar que você possa visitar, paredes pelas quais você possa caminhar, salas onde você possa ficar. Em vez disso, a única maneira de proteger justamente aquilo que tornava o local extraordinário era enterrá-lo novamente. Um funcionário da Heritage England explicou: reenterrar não apaga a história. É protegê-la até que possamos fazer mais. Essa é uma afirmação ponderada. Mas a realidade se torna mais impactante quando imaginamos o momento em que tudo aconteceu. Uma equipe que passou meses desenterrando um complexo romano único agora tinha que encobri-lo novamente, sabendo que o público jamais o veria com os próprios olhos. Imagine-se parado na borda cercada da escavação no último dia. Você sabe o que está debaixo daquela terra. Você sabe o quão raro é. E você sabe que quando a terra voltar ao seu lugar, o mundo só verá o local por meio de escaneamentos relatórios e desenhos de reconstrução. A estrutura física volta a ficar em silêncio, assim como aconteceu séculos atrás, quando seus ocupantes originais partiram. Essa é a reviravolta por trás da manchete. Você não vai acreditar no que eles encontraram, mas também não vai acreditar no que foi preciso fazer para proteger o local. Agora a questão fica ainda maior. Será que essa decisão faz parte de uma mudança global na forma como lidamos com descobertas antigas? Porque o que aconteceu em Scarborough não é um caso isolado. A escolha global. Uma vez que o complexo de Scarborough foi selado sob novas camadas de terra, a conversa deixou de ser sobre uma descoberta local e passou a ser sobre uma realidade muito mais incômoda. Essa decisão coloca o sítio arqueológico em meio a um dilema global crescente. O reenterro não é novidade e não é exclusivo do Reino Unido. Faz parte de uma tendência mais ampla na conservação. Quando um sítio arqueológico é muito frágil, muito singular ou muito caro, para manter os especialistas, às vezes optam por enterrá-lo novamente. Observe o padrão. No Novo México, partes do Parque Histórico Nacional da Cultura Chaco
foram intencionalmente reenterradas para evitar que a erosão destruísse as delicadas estruturas de alvenaria. Em Latole, na Tanzânia, as famosas pegadas de hominídeos, evidência de alguns dos primeiros habitantes bípedes, foram cobertas novamente depois que a exposição começou a danificá-las. Mesmo no Reino Unido, as discussões políticas têm debatido como gerir os vestígios arqueológicos escavados quando a preservação a longo prazo é incerta. Decisões como estas não são tomadas de ânimo leve e muitas vezes frustram o público, mas são guiadas pelo mesmo princípio fundamental: a exposição é um multiplicador de riscos. Scarborough se encaixa perfeitamente nesse contexto. Algo que pode ser o primeiro do seu tipo não apenas merece ser preservado, como também requer proteção. E quando os arqueólogos descobriram seu layout único, também herdaram a responsabilidade que isso acarreta. Ao contrário dos robustos fortes romanos ou das vilas de pedra, com séculos de resistência, este complexo situa-se no extremo mais frágil do espectro. A alvenaria exposta ficaria vulnerável à umidade, geada, vandalismo e tráfego de pedestres em poucos meses. O reenterro evitou todos esses problemas. Mas, eis a parte que muitas vezes não é dita abertamente. O reenterro é um compromisso. Protege o sítio arqueológico, mas limita o acesso público. A estrutura é preservada, mas a experiência é ocultada. O conflito é palpável, até mesmo entre especialistas. Alguns argumentam que expor completamente o complexo acarretaria o risco de danos irreversíveis. Outros argumentam que enterrar um sítio arqueológico tão raro limita seu valor educativo. Nenhum dos lados está errado. É isso que torna Scarborough um exemplo tão poderoso. Isso obriga todos a confrontar os dilemas por trás das decisões de preservação. Se uma descoberta tão significativa precisa ser escondida para sua própria segurança, quantas outras ruínas romanas ou capítulos inteiros da história estão sendo discretamente protegidos da mesma maneira? E mais importante, o que acontece quando a tecnologia nos permite acessar esses sítios sem nunca precisar remover a terra que os cobre. Ruínas digitais e o futuro. Uma vez que o complexo de Scarborough foi reenterrado, a única forma de acessá-lo deixou de ser física. Era digital, e essa mudança altera tudo. Antes que as camadas finais da Terra voltassem à superfície, os especialistas registraram todo o complexo em alta resolução. Varreduras a laser, levantamentos com drones e radar de penetração no solo capturaram todos os ângulos. As informações armazenadas agora constituem o tipo de conjunto de dados que arqueólogos do futuro, talvez daqui a décadas ou séculos, poderão revisitar com melhores ferramentas, melhor contexto e perguntas mais pertinentes. Eis o paradoxo. O sítio arqueológico está oculto, mas também é mais acessível aos pesquisadores do que muitas ruínas romanas expostas. A arqueologia romana não se resume mais a pás e trincheiras. Envolve scanners, imagens, modelagem e dados. Ferramentas que permitem escavar sem nunca quebrar o solo. Tecnologias como o LIDAR já revelaram estradas romanas sob florestas, assentamentos esquecidos sob terras agrícolas e paisagens inteiras que escavações convencionais levariam gerações para descobrir. À medida que essas ferramentas avançam, sítios como Scarborough deixam de ser anomalias isoladas para se tornarem possíveis nós, em uma rede muito maior ainda invisível. Você talvez nunca caminhe pelo complexo de Scarborough pessoalmente, mas poderá percorrer uma reconstrução digital com precisão medida em milímetros. Isso não é imaginação. Já está acontecendo com vilas romanas por toda a Europa. Alguns pesquisadores argumentam que isso pode se tornar o padrão. Preservar as ruínas subterrâneas, recriá-las digitalmente na superfície e permitir que o público vivencie o passado sem arriscar o original. Mas a tecnologia não responde à questão fundamental. Ela apenas a adia porque a descoberta de Scarborough nos impõe uma escolha.
Quando os arqueólogos descobriram o que consideraram uma das mais importantes descobertas romanas da Grã-Bretanha, possivelmente a primeira do gênero, também revelaram um dilema persistente. Devemos expor o que encontramos, sabendo que a exposição reduz a vida útil do sítio arqueológico, ou devemos enterrá-lo novamente, sabendo que o público perde o acesso direto. Esse não é um debate teórico. Está acontecendo agora em Scarborough, em Rutland, em sítios ao longo da costa de Yorkshire e por todo o antigo Império Romano. Cada nova descoberta gera a mesma tensão. Proteção versus acesso. Dados versus experiência. Preservação a longo prazo versus compreensão imediata. O complexo de Scarborough encontra-se agora sob uma área verde ajardinada. A disposição que surpreendeu os especialistas é invisível para quem caminha sobre ele. O piso aquecido, a câmara circular, a suíte de banho, tudo selado. Protegido sim, mas também escondido. E essa é a reviravolta final em uma história que começou com uma equipe de construção cortando pedras que jamais esperariam encontrar. Se você estivesse à beira daquela trincheira, ciente da importância do que se esconde sob seus pés, o que escolheria? Revelar o complexo para o mundo ver hoje ou protegê-lo para as gerações futuras? A resposta molda não apenas Scarborough, mas todas as descobertas que ainda aguardam no subsolo. Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.